Muito bem, vamos lá, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Preciso que você encontre esse texto. Nós vamos ler uma passagem relativamente conhecida. Não sei se é por todos, talvez o episódio se saiba de ouvir falar, não tenha lido ainda, mas ele é muito importante para nós crescermos em Deus. Lucas capítulo 10, versos do 38 ao 42, nós vamos falar hoje sobre Marta e sobre Maria, o episódio em que Jesus entra na casa dessas duas irmãs. Vamos lá então, verso 38, nos diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diga-lhe que me ajude, ou dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Algumas versões diz assim: Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Olha só, meus irmãos, acho que uns 2 ou 3 meses atrás, a gente agora está meio difícil assim de calcular exatamente os dias, eu preguei a vocês, inclusive essa mensagem ela pode ser acessada no YouTube, está lá no canal da igreja. É uma mensagem sobre decisões, a importância de nós tomarmos boas decisões na nossa vida. Por quê? Porque decisões definem a nossa história, né? Você toma uma decisão e isso vai apontar um caminho para você, para a sua família, para os seus sonhos, para a sua vida com Deus. As decisões, elas são muito importantes. E quando a gente vai para a Bíblia, e essa palavra decisão, ela tem uma conotação mais ampla. Ela vai falar sobre aquilo que de fato é um posicionamento radical. Em que sentido radical? Você está indo nessa direção e você então decide mudar. Você é como se assim repaginasse a vida. A decisão, ela tem esse caráter, biblicamente falando. Mas há também algo importante, como as decisões, que está aqui nesse texto, que está aqui, muitos não percebem, porque enquanto aquele momento nós falamos sobre decisões, esse texto hoje para nós ele vai falar sobre escolhas, a importância que tem as escolhas da nossa vida. Ora, mas não é a mesma coisa, pastor? Nós estamos falando da mesma coisa? Biblicamente nós não estamos falando. Elas não são sinônimos, biblicamente falando. Veja, a decisão, a gente está falando de algo que radicaliza a nossa vida. As escolhas, elas têm um âmbito menor, mas elas podem surgir um efeito lá na frente, depois na nossa vida. Escolhas nós fazemos todos os dias. Você, antes de vir para cá, provavelmente você deu uma olhada no tempo e escolheu uma roupa que você se sentisse
confortável para estar hoje no culto. Ó, deu uma olhada, pensou assim, ó, não está tão frio, talvez eu não precise de um casaco, mas se eu for só de camiseta eu vou passar frio. Então, a gente faz essas escolhas. Você escolheu essa semana o que comer. Você escolhe o que vestir, você escolhe o que comer. Você tinha um compromisso. Você não decidiu ir no compromisso ou não ir. Você sabia que tinha que ir no compromisso, mas você talvez tenha escolhido um horário diferente. Conseguem perceber a diferença entre uma coisa e outra? E aqui, nós estamos diante disso, dessas escolhas, que muitas vezes, por elas serem tão naturais na nossa vida, a gente não percebe a relevância delas. Tudo que a gente está acostumado a fazer, eu não sei se vocês são assim, mas provavelmente são. Você começa a fazer automaticamente. Você vai fazendo escolhas, decisão você pensa, ou deveria pelo menos pensar em decisões importantes da vida. Mas às vezes, para fazer escolhas, nós não refletimos e muito menos temos padrões de escolhas, referências que nos façam fazer escolhas abençoadas na nossa vida. Com esse texto, com essa história, por mais que ela seja muito breve, aqui está uma luz bíblica para nós fazermos as escolhas para a nossa vida. Tenho certeza que se você prestar atenção, muitas escolhas que você tem que fazer por esses dias, nesse mês de setembro, podem redefinir a sua vida. Vamos ao texto e vamos entender um pouco. Olha só, quando Jesus decide entrar naquela casa, lá, duas irmãs o recebem, e aí, quando ele entra e ele começa, e a Bíblia diz que ele começa a falar naquele lugar, uma das irmãs, aquela que o recebeu, ela tinha alguns compromissos, alguns afazeres, e essa então irmã, ela vai fazer e deixa Jesus com a outra irmã lá, conversando, e ela recebendo de Deus. Quando a irmã pensa que ela está fazendo tudo, inicia-se um conflito ali, porque ela quer persuadir Jesus que a outra irmã, ela deveria ajudá-la. E aí então, Jesus a surpreende, porque Jesus diz para ela: olha, é o seguinte, Marta, se você pensar um pouquinho, você vai perceber que Maria fez a melhor escolha. Maria escolheu melhor. Se você for comigo, alguns detalhes, pensar alguns detalhes, você vai assimilar a relevância disso. Olha só, queridos, na decisão da vida, a gente escolhe entre o certo e o errado. Na decisão, a gente escolhe entre o certo e o errado. Quando a gente vai para as escolhas da vida, abre-se uma nova possibilidade, porque não se trata de escolher entre o certo e o errado, mas se trata de escolher o bom e o melhor. Se você olhar para o comportamento de Marta, Marta não estava em pecado por ela ter ido faxinar, varrer. Não há um pecado em Marta ter feito isso. Era bom que ela fizesse. Você já viu uma pessoa que não cuida da sua casa? Como é terrível alguém que não tem zelo por aquilo que é seu. Como é difícil uma pessoa que não é aquilo que nós popularmente chamamos, meus irmãos,
aqui no Rio Grande do Sul, a pessoa relaxada. Como é ruim uma pessoa relaxada. Então, Marta, ela estava fazendo algo legítimo. Ela não fez nada errado. Você não pode olhar para Marta e acusá-la: olha, você está fazendo uma coisa que não era para fazer. Era sim para fazer. Só que quando nós vamos olhar para Maria, naquele momento, Maria, ela escolhe ficar na presença de Jesus. Qual é a diferença entre uma decisão e a outra? Uma escolha e a outra escolha. Na verdade, a diferença é que para aquele momento, a escolha de Maria foi melhor que a de Marta. E na vida, irmãos, é assim. Às vezes nós tomamos sim decisões boas. Nós não podemos olhar e dizer assim, há escolhas boas, mas nós não escolhemos da melhor forma que poderíamos escolher. Quando a gente vai para Romanos capítulo 12, verso 2, lá diz o seguinte: transformai a vossa mente, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Um dia eu estava pensando sobre isso. E se nós pensássemos que a vontade de Deus para a nossa vida, o que nós pudéssemos experimentar de Deus, olhando por esse versículo, tivesse gradações? Me parece que isso é oportuno. Me parece que pessoas, pelas suas escolhas na vida, elas sim desfrutam da boa vontade de Deus. Elas fazem escolhas cotidianas que elas têm uma vida boa. Têm uma vida boa. Mas algumas pessoas tomam algumas decisões que são melhoradas, que passam por um processo de reflexão, de pensar, de amadurecimento, e fazem escolhas que as levam para uma vontade que não é só boa, mas que é agradável. E ainda há aquelas que fazem escolhas na sua vida, que as aproximam do propósito de Deus para elas, que as levam à perfeita vontade de Deus. O que eu quero falar com vocês, estou falando essa tarde, não se trata daquela pessoa profana, que joga tudo para o alto e que toma decisões irresponsáveis, que fazem com que a vida dela seja uma bagunça. Mas talvez para todos nós, de que a importância que há de nós melhorarmos as nossas escolhas. Como isso mudaria a realidade da nossa vida com Deus e daquilo que nós podemos viver. Eu olho para Marta, eu não vejo o problema dela querer varrer a casa. Não é uma questão disso, irmãos. Mas é para pensarmos que em algum momento da nossa vida, pense você, ela estava com Jesus. A Bíblia fala, Jesus não chegava na casa de qualquer um. E, segundo o que consta, Jesus teria ido 2 vezes na casa dessas mulheres. Elas estão diante daquele que marcou a história da humanidade, dividiu ela em antes e depois. E aí, veja como essa pessoa, essa Marta, por mais que ela fosse uma pessoa boa, e a Bíblia não a condena dizer que ela é uma pessoa má, mas ela estava diante de Jesus, e ela escolhe limpar a casa, ao invés de estar entregue na presença dEle. Queridos, por vezes eu já me deparei com pessoas que dizem assim, como que eu tomei a decisão
de caminhar com Deus, e eu não consigo de viver para Deus, e eu não consigo desfrutar de tudo aquilo que Deus diz que tem para a minha vida. Às vezes não está nas suas decisões, mas está nas suas escolhas. Há escolhas que te levarão para boa, há escolhas que te levarão para agradável, e outras escolhas, elas sim te levarão para a perfeita vontade de Deus, para viver a plenitude do que Deus tem. Mas como que isso se dá? Como que eu faço então para ter escolhas melhores? Eu nunca pensei sobre isso. Eu vou fazendo o que dá para fazer, porque tem gente que é assim, né? Ela pega um compromisso, vai fazendo uma coisa aqui, ajeitando uma coisa ali, e ela vai assim na vida. Só que se a gente fizer dessa forma, irmãos, em algum momento nós vamos nos perder. Em algum momento vai dar algo errado, em algum momento a gente vai se atrapalhar. Esse texto vai trazer luz para nós nesse sentido. Olha só, por quê? Como que a gente faz para fazer escolhas melhores? Eu olho para esse texto e eu percebo algo importante para nós balizarmos a nossa vida no momento das escolhas. Porque o que eu entendo, como eu disse para vocês, Maria talvez ela tenha visto que era uma oportunidade única. Por que ela viu? Porque ela fez uma leitura daquele momento. Ela fez uma leitura da realidade na qual ela estava, a partir da observação da circunstância, irmãos. A gente precisa ler o momento, para de fato escolher melhor. Se eu e você não fizermos isso, nós vamos nos perder. É necessário a gente refletir sobre o que nós estamos fazendo e onde nós estamos. Eu não sei se você já teve a dor de deixar passar uma oportunidade, porque você estava com a oportunidade e não conseguia enxergar, e aí fez escolhas equivocadas. Não fez o mal, não jogou tudo fora, mas foi fazendo escolhas que te levaram por um caminho que era mediano, que não te levaram ao melhor que aquilo poderia te proporcionar. Isso são as nossas escolhas, sem a leitura do que está acontecendo, de quem está, do momento em que nós estamos vivendo. Queridos, esses dias eu falei aqui na igreja, eu disse que sobre nós lermos o período que nós estamos vivendo na nossa vida. Eu disse até com os irmãos, tomei muito cuidado para dizer isso, para falar inclusive dos animais de estimação, que eu disse, eu gosto de cachorro, eu gosto, e falei isso, gosto de cachorro, eu gosto de husky, aquele husky siberiano, tinha um, por anos nós tivemos 2, uma morreu e a outra desapareceu depois. Mas lendo o momento para nós agora, eu não posso ter, por causa de como é a nossa vida. Isso não quer dizer que eu nunca vou ter, isso não quer dizer que é uma decisão de nunca mais ter um cachorro. Isso quer dizer que nesse momento agora eu escolho não ter, porque eu não tenho como cuidar. E alguém que tem para tratar mal os bichinhos deveria repensar a vida, deveria cuidar melhor, alimentar, vai passear, deixa lá o cachorro sem comer. Isso não é certo.
Então, eu escolho agora não ter um dia, aí tomarei a decisão de ter novamente. Então, as pessoas, elas têm dificuldade, não só de fazer a leitura do contexto que elas estão, mas do momento que estão vivendo. Isso é muito importante. Há momentos da vida que a gente vai ter que correr mais, irmãos. Se quiser crescer, se quiser avançar, você vai ter que correr. Você vai ter que fazer escolhas que você que demandarão. Não é uma questão de mudança de vida. Quando eu falo assim, agora a época tem que acordar mais cedo, é uma escolha. Poderia acordar mais tarde, não é uma decisão de não dormir mais. É uma escolha pertinente ao momento que se vive. E isso vai ajudando a nossa vida, vai nos ajudando a viver melhor. Num terceiro momento, irmãos, o que eu aprendo com essa história aqui? Porque essas duas, elas vão ter um episódio lá na frente, depois. E quando eu olho para esse texto, eu percebo que é necessário que a gente aprenda que não vale a pena escolher um momento daquilo que eu estou focado para fazer, se eu tiver que sacrificar o futuro ou até mesmo a minha felicidade. Isso é muito importante de nós pensarmos. Olha só, as pessoas não ligam, mas a história delas vai ser marcada futuramente por esse episódio, que Marta poderia ter aproveitado melhor, ter escolhido ficar perto de Jesus. Maria fica aos pés de Jesus, passa o tempo, e aí o irmão delas fica doente. Você conhece esse personagem, é Lázaro, irmão dessas duas aqui. Ele morre, é colocado lá no sepulcro, fechado com a pedra, e aí Jesus não chega no horário. Há toda uma explicação por que Jesus não chegou no horário, mas quando Jesus chega, as duas irmãs vão recepcioná-lo. E aí em João capítulo 11, verso 20 ao 31, quando Jesus chega, eu vou ler para vocês não precisam ler. Diz assim: quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tivesse aqui meu irmão, não teria morrido. Veja que ela sempre gostava de explicações. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa para chamar Maria. Olha só, Marta aqui, ela tenta mais uma vez justificar a morte do irmão, porque a fé dela era uma fé mediana, porque o contato dela com Jesus era menor, porque ela tinha escolhido diferente da irmã. Quando Jesus vai então falar com a irmã dela, não vou ler porque senão vai estender muito. Embora a pergunta inicial seja a mesma, diz assim, a afirmação diz assim: olha, Senhor, se tu estivesse aqui, ele teria vivido. Quando Jesus começa a argumentar com ela sobre a morte do irmão e a possibilidade do irmão viver, ela se joga aos pés de Jesus e vão imediatamente para o sepulcro. Por quê? Se as duas receberam
Jesus dentro de casa na outra oportunidade, e as duas estão recebendo Jesus agora. As escolhas de uma fizeram elas reagirem no futuro diferente para as dificuldades. Enquanto Marta, ela, pela sua vida, pelas escolhas, veja que elas estavam no mesmo lugar, nas mesmas condições, mas uma escolheu melhor que a outra. A escolha de Marta levou ela uma vida boa com Deus. A escolha de Maria levou ela a uma dimensão de fé muito maior, que a fez ter segurança para o futuro. Sabe, irmãos, uma das coisas assim para mim serve, eu tenho duas coisas que eu analiso a vida. Uma é a música, me ensina a analisar às vezes as pessoas, qual é o comportamento delas, como que elas fazem, né? Então eu estou sempre percebendo isso, musicalmente, como que as pessoas se organizam para fazer aquilo que fazem, mas também a alimentação. Eu descobri agora, porque a gente leva tempo para descobrir, né, que está gordinho, né? Leva um tempo para se descobrir, começa a olhar para a gente assim, a gente não está acreditando muito, pensa que é o dia, que está mais inchadinho, e na verdade está mais gordinho. E não esteticamente, mas uma questão de saúde. A gente precisa se cuidar, queridos. Nós precisamos nos cuidar. E aí, agora, uns dias atrás, quase que um mês, tomamos uma decisão lá em casa, da gente, além de jejuar, nós também entramos numa dieta para perder uns quilos, para melhorar a nossa qualidade de vida, porque senão a gente fica ofegante, é tudo mais difícil. Pelo menos comigo é assim, eu senti que aquilo não estava me fazendo bem. Graças a Deus já foi uma parte dos quilinhos já foram perdidos, mas falta alguma coisa. E aí quando você está fazendo dieta, sempre surgem as oportunidades para você comer, né? E ontem eu estava lá na casa do meu sogro, né, e servir uma coisa que eu sou apaixonado, irmãos. Uma coisa assim que para mim, meu Deus, é a minha criptonita, é o meu ponto fraco aquilo. Quando eu vi, era uma torta fria desse tamanhão em cima da mesa. E eu comecei a olhar para aquela torta assim, vai entender como tem um princípio por trás disso. Aí eu olhei assim, eu fiquei meio incomodado com aquilo. Olhei porque a vontade que eu tinha era de comer. Aí, mas levantei, estava todo mundo assim, levantei, fui para o banheiro, né? Fui no banheiro e disse: Senhor, me ajuda, eu preciso escolher não comer. E aí eu pensei, não adianta. Isso serve para dieta, mas serve para a vida. Não adianta, às vezes a gente salva o momento, porque a gente come e se sente bem naquele momento, mas sacrifica o futuro. E eu aprendi uma lição na minha vida, que a dor de resistir é sempre menor do que a dor de se arrepender. A dor de resistir para tudo na vida, você resiste a algo, a dor vai ser sempre menor do que a dor do arrependimento depois. Mas está falando disso, são escolhas, poderia ter escolhido comer. Eu ia pecar? Não ia pecar, mas eu não ia fazer a melhor escolha para aquele momento na minha vida, que eu estou concentrado, estou com foco. Eu quero chegar. Você diz assim, você quer estudar, meu irmão? Aí você quer passar num concurso? Deus vai honrar a gente, vai nos abençoar, claro. Mas enquanto os outros estão escolhendo assistir TV, você vai ter que escolher estudar. Você não pode levar a vida como os outros levam.
não são decisões, porque a decisão é você pensar o que curso você vai fazer, o que está em jogo. As escolhas são aquilo que não aparece, mas que vai fazer a diferença lá na frente. Não aparece aquela escolha, ninguém ia ficar sabendo, e também se ficasse sabendo que eu comia torta, ninguém tinha nada que ver com a minha vida, de eu comer a torta fria que eu gosto. Mas naquele momento eu escolhi não comer, porque comprometeria uma coisa que está me deixando alegre, feliz. Eu estou feliz porque estou conseguindo emagrecer, estou feliz, eu sou feliz, mas isso tem me alegrado também, de poder. Eu não estava me sentindo bem, eu estava cansado com aquilo, mas é uma coisa que vai melhorando a qualidade de vida da gente. Você escolhe naquele momento. Eu decido escolher algo que não vá, por um momento, me sacrificar lá na frente. Entenderam? Então, Marta, aquele momento, porque eu sei que ela estava focada, eu sei como é que é uma mulher que quer a casa limpa, que quer fazer as coisas, está focada naquilo ali. Só que ela fez uma escolha que a prejudicou lá na frente. Se ela tivesse aproveitado o momento com Jesus, ela estava ali, Jesus estava lá, mas ela não absorveu tudo que ela poderia absorver, porque a escolha dela, ela se preocupou com o que ela tinha para fazer no momento. E aí, irmãos, nós precisamos ter critérios para escolher. Eu entendo, olhando o comportamento de Maria, a necessidade de nós escolhermos o que nos faça crescer. Às vezes nós estamos num lugar, numa condição. Eu falo isso, pode ser aqui, esse lugar hoje, pode ser lá na sua casa, pode ser na empresa que você trabalha, deve ser isso, na empresa que você trabalha, escolher o que te faz crescer. Pessoas estarão lá juntos com você, mas nem todas escolherão o que as faça crescer. Quando eu percebo a questão da fé, por exemplo, há pessoas que na sua experiência de fé, pode estar aqui, não sei se estão, é Deus que sabe a vida de cada um com Ele, mas há pessoas que podem estar aqui hoje, pela manhã, pela tarde, pela noite, semana que vem, que escolhem a fé como um consolo. É uma escolha. Tem pecado nisso? Não. O que é escolher a fé como um consolo? É escolher a fé, se pudéssemos simbolizar, como uma tenda, como um abrigo, que toda vez que vem uma tempestade, você fica embaixo. Você fica ali embaixo e foge das tempestades. É uma opção que pode acontecer. Há outras pessoas que escolhem, na sua experiência de fé, não uma tenda que é fácil de desmontar, elas preferem a fé como uma casa. O que é escolher a fé como uma casa? Deve ser, pelo menos, a nossa casa, o lugar de incentivo. Ela vem, a sua experiência de fé, eu vou lá que vai ter uma palavra, e vai ter, em algum momento do culto vai ter uma palavra que diga que Deus é comigo, que eu vou vencer. Ela se abastece daquilo, escolhe absorver aquilo, vai para casa, toca a sua vida, e vive, e vai para o inferno? Não vai para o inferno, vai viver a sua vida. Outras pessoas, elas fazem uma escolha diferente, enquanto uma escolhe como uma tenda, outras como uma casa, outras escolhem a sua experiência de fé como uma habilidade para construir edifícios, edificações. Por quê?
porque ela vê as ferramentas que a fé pode proporcionar para ela. Essa é a experiência de escolher crescer. Contudo, na vida você pode chegar perto de uma pessoa e a sua escolha é só ser um amigo. A sua escolha pode ser só jogar a conversa fora. A sua escolha pode ser que aquela pessoa tenha muito a lhe passar, e você cresce com aquilo. Nossa volta, minha volta, tem pessoas que escolheram: eu quero ser teu amigo, tá bom. Eu não posso escolher pela pessoa. Ela quer ser meu amigo, que bom, é bom ter amigos, eu quero ter amigos. Outros, quando eu converso com eles, eu sei que eles escolheram, quando a gente está conversando, absorver palavras que os motivem. É uma escolha. Outras pessoas, algumas pessoas, às vezes eu estou conversando, até quando eu me descuido, vou fazer uma brincadeira, uma coisa, a pessoa diz: não, pastor, isso aí eu vou decidir a minha vida com isso. Olha como as pessoas têm a capacidade e a escolha para a experiência que elas querem viver em tudo. Alguém pode escolher um trabalho e aquilo ser só uma experiência para ela ganhar dinheiro para poder comprar, fazer o mercado no final do mês e pagar o aluguel. Outras, aquele trabalho, ela pode olhar para ele diferente e escolher crescer a partir dali, ter uma promoção, adquirir experiência para novas posições. São escolhas, irmãos. Eu entendo a importância de nós fazermos escolhas que construam, não escolhas só que nos abriguem, um emprego que só me abriga por tempos difíceis. Veja que isso se aplica em tudo. É uma tenda na qual eu me protejo no dia da crise. Outras olham: eu estou aqui porque eu sei que pode melhorar, eu posso construir, eu posso dar oportunidades para minha família. É diferente, queridos. Por isso que as coisas, você vê pessoas que estão, o dia que eu entendi isso, mudou para mim. Pessoas estão nas mesmas condições, na mesma casa com Jesus, no mesmo lugar, e as vidas tomam rumos diferentes. Algumas crescem, outras não. Ficar com Jesus, vai para o céu. Está vindo, vem do culto, vai para o céu. Eu acho que vai. Penso que vá. Não está fazendo mal para os outros, vai para o céu. Mas não se trata disso, queridos. Isso foi Jesus que já fez por nós. Se trata de você fazer escolhas que lhe levem a crescer. Outro dia alguém me falou: pastor, eu decidi, eu escolhi agora. Na verdade isso foi uma decisão, né? Decidiu que no período da pandemia, eu expliquei, disse: irmão, nós temos distanciamento, eu duvido que alguém vai falar alguma coisa. Nós fizemos todos os decretos, tudo como tinha que fazer. Eu não preciso estar pregando de máscara, irmãos. Eu tenho o WhatsApp do fiscal, do chefe da fiscalização de Santa Maria, da prefeitura, e eu escolhi pregar de máscara para incentivar as pessoas, para dar bom exemplo, para dar bom testemunho, para não colocar em risco a vida dos irmãos. Então a gente segue tudo. Mas aí o irmão disse para mim assim: pastor, eu não vou na igreja. Tem algum problema? Não tem nada. Eu não vou ir, na pandemia eu não vou ir. Tá bom, meu irmão, eu estou em pecado por causa disso? Não está, pode ficar em casa. Fica, se quer ficar, fica. Não vou te fazer ele escolher diferente. Eu amo a igreja, disse para mim, eu não quero, eu amo, eu tenho saudade da igreja, mas eu escolho agora ficar em casa. Tá bom, irmão. Só que às vezes outros escolheram confiar mais em Deus. Estão aqui, são vocês. E tantos outros. Culto da noite é mais cheio ainda de pessoas que escolheram isso. Eu duvido que lá na frente não tenha uma diferença. Já está tendo.
As pessoas que mais eu vejo que estão enfrentando dificuldades agora, e dificuldades dentro de si mesmo, são aquelas que não estão sendo alimentadas pela palavra. Elas vão para o inferno? Deus me livre de falar uma coisa dessas. Não se trata disso. Se trata, é errado? Não posso dizer que é errado. Ele tem argumento, se eu estou me cuidando, está certo. Mas a questão não é o que é mal e o que é bom. É o que é bom e o que é melhor. Algumas pessoas escolheram cuidar da saúde, se precaver. Nós não fizemos meninice nenhuma, mas cuidar da sua mente, cuidar do seu coração, cuidar da sua alma, cuidar do seu espírito, cuidar da sua comunhão com Deus. Isso tem reflexo lá na frente. Entenderam, irmãos, por que algumas coisas às vezes acontecem e outras não acontecem? São aquilo que sutilmente as pessoas fazem. Não se trata de uma decisão de revolta, mas ela escolheu, um escolheu ficar em casa. Está errado? Não está errado. Vou ficar chateado com o irmão? Não vou. É uma escolha, Deus me livre. Só que é uma escolha que eu acredito, pelo princípio, eu preciso estar preparado lá na frente. É um tempo tão difícil. Como é bom a gente ter uma palavra. Eu também gosto de palavras que me fortaleçam, queridos. E aí as pessoas às vezes perdem, porque ela escolheu aquilo que era bom, mas não escolheu aquilo que era melhor, como Maria. Por fim, irmãos, eu aprendo com esse episódio, que além de termos o bom e o melhor, além de sabermos fazer a leitura do que está acontecendo na nossa vida, à volta da nossa vida, do momento em que nós estamos vivendo, isso é fundamental, de nós fazermos escolhas que não, para salvar um momento da nossa vida, a gente sacrifique o futuro, a nossa fidelidade, a nossa felicidade, que é preciso fazer escolhas que nos façam crescer. Eu entendo a importância de sempre que nós tivermos que decidir, por mais que possa em algum momento parecer perda, escolha por Deus. Nos olhos de Marta, olhar para aquele momento, Marta, ela pensou assim, puxa vida, Maria está gastando o tempo dela, ela era para estar me ajudando. Na cabeça, por isso que ela questiona Jesus, era para ela estar me ajudando, ela podia estar me ajudando. Ela julgou que Maria estava perdendo tempo, ela deveria estar ajudando ela. Só que com Deus, irmãos, tudo na vida, eu não estou falando de participar apenas de uma reunião, eu estou falando tudo aquilo que envolve a nossa vida, a nossa família. Escolha sempre. Se tiver que escolher, uma coisa é só natural e outra tem Deus, escolhe o que tem Deus, você vai viver melhor. Deuteronômio, para encerrar, capítulo 30, verso 19 e 20, diz assim, não precisa ler lá, tem que buscar, é verdade o que eu estou falando aqui, está escrito, e você vai receber durante a semana no grupo da igreja. Diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra, como jurou aos seus antepassados. Olha só que legal isso, irmãos, que maravilhoso, queridos. A vida, a gente tem muitas escolhas para fazer. Meu conselho, eu decidi isso, eu decidi escolher por Deus.
Eu decidi tudo que envolve a Deus. O ano passado agora, metade do ano passado, e Deus me livre, eu não vou falar isso aqui em hipótese alguma. Deus sabe do meu coração, eu poderia ter falado antes e eu não falei. O ano passado aconteceu isso comigo. Alguém chegou aqui na igreja, sabia de como eu agia na vida, da minha formação. O dono de uma empresa aqui de Santa Maria, indicado pelo meu cunhado que queria me ajudar, porque sabe da pessoa que eu sou, da minha família, e ele quer ver a gente bem. Aí indicou: eu tenho cara para ti, para trabalhar. E disse, e ele veio aqui na igreja, falou comigo, assistiu o culto, alguns irmãos viram, assistiu o culto, uma pessoa de posses da cidade. Aí disse para mim: eu quero que você vá trabalhar comigo. E disse para mim: eu quero que você vá lá. Ficamos uma tarde toda aqui conversando. Eu disse: eu posso te ajudar, eu quero ajudar pessoas. Eu já tenho um contato com a empresa, eu vou lá na empresa da Margarete, falar com os funcionários, posso ajudar e orar, toda semana eu vou lá. Aí ele disse: não, eu quero que você trabalhe para mim, e eu vou lhe pagar 15 mil reais para nós começarmos. Ele disse para mim, foi metade do ano passado, agora eu disse: vou lhe pagar 15 mil reais. Isso para mim, irmãos, mudaria toda a minha realidade. Pensar, eu nunca vi assim, de pegar dinheiro assim. Aí na hora eu olhei para aquilo, mas, sabe, irmãos, eu pensei, ele disse assim: ó, tu vai ter que trabalhar de segunda a sexta, das 8 da manhã, tu pode vir em casa almoçar às 8 da noite, porque é uma escola lá, então funciona até às 8 da noite, você tem que ficar lá, para gerência. E eu disse, e sábado, das 8 da manhã às 2 da tarde. Tá, mas era 15 mil, irmãos. Eu não sei qual é a realidade de vocês, mas para mim isso é uma montanha de dinheiro. Para mim é uma montanha de dinheiro. Aí eu disse para ele: cara, eu posso te ajudar, eu posso ir lá, posso orar, a gente pode fazer um monte de coisas juntos. Mas meu irmão, eu não posso escolher isso, porque a minha vida, como é que eu vou cuidar da minha igreja? Não, mas tu pode cuidar da igreja final de semana, de noite. Não, cara, eu escolhi Deus, eu escolhi as coisas de Deus. E eu não posso falar para os irmãos depois que na vida a gente tem que escolher umas coisas de Deus, se eu estou escolhendo por mamon, por dinheiro. Deus sabe disso, irmãos. O meu cunhado sabe, eu vou falar de novo no culto de noite, e ele vai estar aqui, ele não sabe o que eu vou falar, hoje eu vou falar. Isso aconteceu ano passado. Então, mas eu sei, irmãos, que vale a pena escolher por Deus. Escolha, porque é a sua família. Você acha que eu vou deixar minha família sem o respaldo que hoje eu posso dar para ela espiritualmente em Deus? Eu não vou, irmãos, por dinheiro nenhum nesse mundo, por nada nenhum, nenhuma coisa dessa terra, queridos. Por causa de Deus. Escolha sempre por aquilo que tiver Deus na sua vida.